Hoje falo-vos de um escritor que influenciou gerações e gerações de escritores, que mostrou o lado mais belo da fantasia e que até hoje continua a incentivar pessoas. Hoje falo-vos de J.R.R. Tolkien. John Tolkien, filho de Arthur Tolkien e Mabel Tolkien, nasceu em 1892 em Bloemfontein, na África do Sul. Arthur Tolkien, o seu pai, era um bancário que trabalhava no Bank of Africa e até à sua morte, John viveu na África do Sul. Após a morte do pai, em 1996, Tolkien, a sua mãe e o seu irmão foram para Birmingham, na Inglaterra. Já em Inglaterra, Tolkien teve alguns problemas com a cidade. Conhecia as duas facetas da mesma, o lado mais rural e o lado mais industrializado, a pobreza e o dinheiro. No entanto, a vida de Tolkien foi sempre vivida no lado mais gentil da pobreza. A situação financeira da família agravou-se quando a família de Mabel deixou de ajudar nas finanças. Em 1904, Mabel é diagnosticada com diabetes, que geralmente eram fatais na época. Os dias da insulina ainda não tinham chegado. Após a morte da sua mãe, no dia 14 de novembro do mesmo ano, Tolkien e o seu irmão foram entregues aos cuidados do padre oratoriano Francis Xavier Morgan. Francis assegurou-se que os rapazes tinham todo o bem-estar que necessitavam, material e espiritual. Anos mais tarde, Tolkien diria que esse homem fora como um segundo pai para ele. No ano de 1908, Tolkien conhece Edith Brett, quando ele e o seu irmão ficam alojados no mesmo local que a jovem. Pouco tempo depois, Tolkien e Edith começam a namorar às escondidas, mas logo o seu tutor, o padre Francis Morgan, descobre o namoro dos dois e proíbe o rapaz de se encontrar com a namorada. Segundo ele, o relacionamento poderia prejudicar a aprendizagem e a educação de Tolkien. Até que completasse 21 anos, Tolkien não poderia ver Edith. Mais tarde, quando Tolkien completou os tais 21 anos, escreveu uma carta a Edith a pedi-la em casamento. A rapariga aceitou. Tolkien e Edith tiveram 4 filhos. Tolkien, em 1908, dá início à sua carreira académica na Universidade de Exeter College, da Universidade de Oxford. No ano de 1914, dá-se o início da Primeira Guerra Mundial. Nesse mesmo ano, Tolkien fica noivo de Edith. Em 1915, recebe o seu diploma de licenciatura em Literatura e Língua Inglesa. As grandes graduações não o libertaram, no entanto, da convocatória militar e um ano depois foi chamado para participar na guerra. Tolkien lutou e sobreviveu à Batalha de Somme, uma grande batalha travada na Primeira Guerra Mundial, com os exércitos do Império Britânico e da França, que lutava contra os alemães. A Batalha de Somme ocorreu entre 1 de julho e 18 de novembro de 1916, e nela morreram mais de 500 mil combatentes. Tolkien sobreviveu. O primeiro filho de Tolkien, John Tolkien, nasceu em 1917 e no ano seguinte o seu pai regressa da guerra e é enviado de volta para a Inglaterra depois de contrair tifo. Foi nesse período que Tolkien iniciou o seu primeiro livro, que dava pelo nome de The Book of Lost Tales e que mais tarde se converteria em Silmarillion. Tolkien, que antes de iniciar a sua participação na Primeira Guerra Mundial havia tirado uma licenciatura em língua inglesa, volta para exercer o seu cargo académico como professor e rapidamente torna-se um grande e respeitado filólogo. Nessa época, Tolkien entra numa equipa para preparar o New English Dictionary. Esse projeto já havia chegado à letra W. O trabalho feito por Tolkien nessa equipa foi notório, tendo impressionado o seu supervisor. O supervisor disse que Tolkien dominava muito bem o anglo-saxão e os princípios da gramática comparada das línguas germânicas. O Hobbit. Tolkien contou que a ideia para o Hobbit surgiu em 1928, enquanto avaliava os documentos de alguns alunos que queriam entrar na universidade. Um desses alunos deixou uma página em branco e Tolkien escreveu nela apenas uma frase: "In a hole in the ground there lived a hobbit."
Tolkien, mais tarde, admitiu não saber o porquê de ter escrito esta frase. A partir dessa frase, Tolkien começou a escrever O Hobbit 2 anos depois. Por alguns motivos, abandonou-o a meio. Esse manuscrito abandonado seria emprestado à reverenda madre de Cherwell Edge, na época em que a mulher estava doente. Esse manuscrito foi visto depois por Susan Dagnall, uma mulher que trabalhava na editora Allen e Unwin, e que ficou encantada com o trabalho de Tolkien. Dagnall ficou tão radiante com aquele manuscrito que incentivou Tolkien a terminar o livro, e em 1937 é publicada a primeira edição de O Hobbit. Após o grande sucesso de Hobbit, Tolkien é convocado para criar novas histórias, naturalmente. Ele apresenta o seu manuscrito, o Silmarillion, que para Tolkien era a sua obra principal. O manuscrito, no entanto, não é aceito por alguns receios da editora. Tolkien decide então continuar a escrever a sua saga dos Hobbits e começa a dar vida a uma nova história, que somou 12 anos de trabalho, desde o primeiro rascunho até à conclusão. Essa história tornaria o nome de Tolkien enorme, torná-lo-ia o mestre da fantasia, o pai da fantasia. Obra essa que dá pelo nome de O Senhor dos Anéis. Muitos consideram o Hobbit como um prelúdio, sendo sucedido pelo Senhor dos Anéis. Isso acontece porque o Senhor dos Anéis segue a história do Hobbit, quando Bilbo entrega o seu anel ao sobrinho. A partir daí, o mundo mágico de Tolkien ganha asas e afasta-se da história inicial dos Hobbits. Os primeiros rascunhos do Senhor dos Anéis começaram a ser escritos por Tolkien em 1937, mas devido ao seu perfeccionismo que o forçava a fazer vários e vários rascunhos das suas obras, foi somente em 1949 que o manuscrito chegou às mãos da sua editora. Só em 1954 é que foram publicados os 2 primeiros volumes, A Sociedade do Anel e As Duas Torres. O terceiro livro, O Regresso do Rei, sairia em 1955. A ideia original de Tolkien era lançar os 3 livros juntos, em um único volume, mas para baixar alguns custos, a obra foi dividida em 3. Com os 3 volumes publicados, Tolkien consolidava então o seu mundo secundário, como gostava de lhe chamar, com as suas próprias regras, os seus povos e uma data de outras coisas mágicas. O Senhor dos Anéis foi um sucesso no século XX e continua a ser. Vários escritores foram influenciados pelas obras de Tolkien a escrever as suas próprias fantasias. Tolkien iniciou uma nova era no mundo. Tolkien, o pai da fantasia, foi um dos maiores e melhores escritores que o mundo pôde ter. Frodo e Sam não serão esquecidos, tal como o grande Gandalf e o carismático Tom Bombadil. Todos esses e muito mais estarão no nosso coração. Nós, os amantes de Tolkien. J.R.R. Tolkien, mais tarde conhecido como Sir Tolkien, depois de ser condecorado pela Rainha de Inglaterra com a honra de Commander of the British Empire, veio a falecer aos 81 anos com uma úlcera. Depois da sua morte, o seu filho organizou uma coletânea de poemas que garantiu o retorno do Rei da Fantasia, alguns anos após a sua morte. Encerra-se, então, uma era marcada pelo grande pai da fantasia, um homem que continua vivo, a inspirar novos autores nos seus mundos mágicos.